Dentro desses elementos, né, da educação infantil, a gente começa a retomar algumas coisas interessantes, né? Foi evidentemente necessário que eu começasse a estudar sobre a educação clássica, né? E é bem interessante porque dentro dessa perspectiva, o primeiro contato, né, dentre outros contatos, mas o primeiro contato que nós tentamos fazer foi com o Rafael Falcon, que é um professor, né, tem alguns cursos dele aí disponíveis na internet. E quando a gente entrou em contato com o Rafael Falcon, foi até o seu Pedro Luna que mandou um e-mail para ele. O Rafael Falcon ele foi muito, digamos, muito ríspido na resposta, dizendo que as pessoas não estavam tendo ideia do que estavam fazendo quando falavam em educação clássica, né? E ele disse que nós fôssemos estudar tudo o que ele tinha feito, tudo o que ele tinha falado nos vídeos dele, nas aulas dele, e se nós ainda quiséssemos conversar com ele depois de tudo aquilo, nós realmente poderíamos fazê-lo, né? Nós íamos lá na cidade dele, hoje ele mora lá em Gramado, e ele poderia nos receber. E aí eu fiz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O professor mandou e eu resolvi estudar mais os vídeos dele, né? As aulas dele, me inscrevi em alguns cursos. E eu fiquei maravilhado com a coisa que eu descobri aí. E você, pai, é preciso que você entenda isso. Talvez em nenhum outro curso que você vai fazer na sua vida, você escute isso que vai ser falado aqui e que vai ser muito bem falado lá no curso Santos ou Nada. Quando nós imaginamos um sistema educacional, existe uma sequência para esse sistema acontecer, né? Então, o primeiro ponto do que a gente concebe é que não se pode ensinar uma criança ou um adolescente as matérias como estão sendo citadas hoje, né? A matéria ela pressupõe um empurrar de conteúdos que, ridiculamente, ao final de um concurso como, por exemplo, esse Enem, passado ali 6 meses, talvez ninguém lembre absolutamente nada do que está acontecendo, do que estudou, né? Talvez depois de um ano, fica o quê? Fica 10% do que se estudou. Então, o ponto central é onde é que está o erro, onde é que está a falha, né? E aí o estudo começou a se aprofundar e nós nos deparamos com o que o pessoal da educação clássica conhece bem, que é o trivium, né? Mas o ponto central é o que é que acontece antes do trivium. Porque a nossa proposta, né, com esse curso e também com a Vila Beracá, que é uma escola que vai nascer na sequência, a ideia central era o seguinte: como é que a gente vai chegar no trivium? Porque o trivium é algo que deve ser exercitado para crianças de 11, 12 anos já. E antes disso, a gente está pegando crianças com 2 anos de idade. E aí nós nos deparamos com as duas artes que antecedem essas artes liberais do trivium. Essa primeira arte é o que a gente chama de arte iliberal, mas que eu vou tomar a liberdade aqui de falar de arte iliterária, ou seja, uma arte que não precisa ler. São as artes manuais propriamente dito. É engraçado como isso foi perdido, é inacreditável como as pessoas acham às vezes bonita a educação dos Estados Unidos, porque as pessoas são incentivadas a saber fazer pequenas coisas manuais, até mesmo cuidar de coisas na casa. Mas aqui no Brasil isso é desincentivado. Ou seja, na primeiríssima infância as crianças brincam lá de massinha, massa de modelar, mas é muito rápido o processo em que as pessoas percebem que aquilo é somente uma brincadeira, não leva a nada. Então precisa em primeiro lugar haver esse cuidado, esse desenvolvimento das artes manuais, das artes básicas, né? Digamos, dessas artes que modelam massas, mas que depois poderão modelar, entre aspas, né? Poderão esculpir madeira, poderão trabalhar com pinturas, poderão trabalhar com construção de artes, que talvez aquilo ali dê para essa criança, quando ela tiver adulto, um hobby. E quem sabe até uma profissão, por que não? Mas esse primeiro ensinamento que deveria ficar, ele foi excluído da educação. Porque hoje, no Brasil, nas escolas de modo geral, essa arte liberal, né? Essa arte iliberal, essa arte manual, ela é tratada somente como uma brincadeira, ninguém é incentivado a ter verdadeiramente habilidades manuais dentro da escola, e isso é um pecado que precisa ser corrigido.